Bem, mais uma semana decisiva para os clubes brasileiros. Você participa, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, que estará à sua disposição durante todo o programa, e também pelo YouTube. Você que está no @CBN Campinas, fique à vontade para mandar a sua mensagem e participar também da nossa transmissão. Vamos com as primeiras manchetes do dia, girando as primeiras informações. Começamos falando sobre uma campanha muito legal, promovida pela Federação Paulista de Futebol de combate ao câncer de mama na região de Campinas. A ação permite que funcionárias e torcedoras dos times da região realizem mamografia de graça nos estádios. Ontem, exames foram realizados no Brinco de Ouro, hoje será a vez do Moisés Zucarelli e amanhã no Barão da Serra Negra, em Piracicaba. Para mais informações e agendamento, basta acessar o site marcaesegol.com.br, uma campanha do Outubro Rosa. E agora o destaque do Guarani, informações do Bugre, que se prepara para enfrentar o líder do campeonato, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você, a todos que acompanham o CBN Esportes desta terça-feira. O Guarani tem a semana cheia de preparação até mais um confronto direto pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani vai enfrentar o Vitória, domingo no Barradão. O técnico Humberto Louser ainda aguarda o departamento médico da equipe para saber se Bruno José estará à disposição. A expectativa em relação à volta de Alan Santos. E o torcedor do Bugre começou a semana com a pulga atrás da orelha para saber de que forma uma camisa do Guarani foi parar em uma cantora famosa lá do Japão. Daqui a pouco a gente detalha e conta melhor essa história aleatória. Messi, a ausência do Inter Miami nos playoffs da Major League Soccer, a MLS, pode levar Messi a ficar longe do futebol por 4 meses. O time norte-americano fará seu último jogo em 2023, no próximo dia 21 de outubro, e só volta às atividades em março de 2024. O longo período de inatividade deu espaço para especulações, como, por exemplo, um eventual empréstimo ao Barcelona, que não foi descartado. E agora o destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, poderá ser suspenso em até 6 jogos nesta terça-feira por dizer que o time foi roubado em jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O Santos espera contar com o atacante Steven Mendonça nos treinamentos até o final desta semana. Mendonça sofreu um estiramento na panturrilha há quase um mês. O atacante do São Paulo, Jonathan Calleri, realizou uma cirurgia no tornozelo e só volta a jogar no ano que vem. O lateral e zagueiro do Corinthians, Bruno Mendes, e o lateral do Palmeiras, Piquerez, foram convocados pela seleção uruguaia e podem enfrentar o Brasil na próxima terça-feira. Ginástica, depois de conquistar 5 medalhas no Mundial, na Bélgica, a Rebeca Andrade desembarcou no Rio de Janeiro ontem à noite. Ela foi recebida por um grupo de crianças das divisões de base do Flamengo. Houve uma festa na chegada do aeroporto Tom Jobim, a ginasta que agora volta as suas atenções para os Jogos Pan-Americanos de Santiago. E agora o destaque da Ponte Preta, muitas polêmicas. O empate fora de casa contra o Sport, Antônio Lupi. E a Ponte até que começou bem. Abriu 3-0 contra o Sport na Ilha do Retiro, mas não conseguiu segurar o resultado e permitiu o empate do time pernambucano em 3-3. Resultado ruim ou bom, depende do ponto de vista. Macaca chega ao 6º jogo sem vitória na Série B e abre 4 pontos de vantagem para a Chapecoense, que está abrindo a zona do rebaixamento da Série B. Souza, volante, antes da partida, acabou pedindo durante a semana o seu desligamento do clube. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E as polêmicas em relação à arbitragem do jogo. João Brigatti falou que foi ruim a arbitragem no duelo entre Ponte e Sport. Aposentadoria. O atacante Eden Hazard anunciou que está deixando o futebol aos 32 anos. Ele estava sem clube desde junho, quando seu contrato com o Real Madrid foi finalizado. Hazard começou a carreira no Lille da França em 2012. Assinou com o Chelsea, foi nos Blues que ele viveu uma grande fase, se tornou um dos melhores jogadores do mundo e também se destacou pela seleção belga, disputando as Copas de 2014, 2018 e 2022. Ele foi capitão do time em 2018, quando a Bélgica eliminou o Brasil nas quartas de final. Série B.
Crise no Grêmio, assuntos para Fábio Scheibe, que está aqui em carne e osso nos estúdios da CBN Campinas. Bom dia para você, Fábio Scheibe. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Hoje tem início a 32ª rodada da Série B. Jogo isolado. O Lanterna ABC recebe o Mirassol no Frasqueirão. O Leão ainda tem chances de acesso e luta por uma vaga no G4 da competição. Pela Série A, e o Renato Gaúcho, hein? Direção gremista estuda possível punição e pena para o técnico, porém demissão está descartada. O treinador do Grêmio não concedeu entrevista coletiva após a derrota no Clássico para o Internacional, alegando compromisso inadiável no Rio de Janeiro. Boa, Fábio Scheibe. Você, ouvinte, mande sua mensagem 998869070. E agora no CBN Esportes é hora de opinião. Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Quem diria, né, que a terça-feira seria aí de muita polêmica, de muita repercussão sobre o empate da Ponte ontem na Ilha do Retiro contra o Sport Recife. Vamos esquecer, né, para já a gente relembrar, mas momentaneamente vamos esquecer o que aconteceu ontem em Recife, pensar no resultado ou pensar neste ponto ganho. Ponto ganho, sim, senhor. Carlão, mas estava 3-0, estava 3-0. Acontece que a Ponte Preta é um time muito frágil. A Ponte não consegue suportar não só a pressão do adversário, como alguns equívocos da arbitragem. Por isso acabou cedendo o empate. Mas é um ponto, sim, para ser valorizado. A equipe deu resposta, uma resposta positiva, uma resposta de confiança para as próximas rodadas. Eu acho que o jogo de ontem deu um novo astral para o torcedor pontepretano para encarar esta sequência de Série B de Campeonato Brasileiro. São estes os destaques do nosso CBN Esportes, que está recheadíssimo. E tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h12. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Medicina, vivências em hospitais e unidades básicas de saúde desde o início do curso. Inscreva-se, claretiano.edu.br. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes nesta terça-feira. Deixa eu já abraçar aqui a galera que manda as primeiras mensagens no nosso WhatsApp. Participe você também. 991869070. Esse é o nosso WhatsApp. Midiático CBN Campinas. A Ponte precisa entrar com representação na CBF, pois o árbitro cometeu um erro de direito ao não anular o pênalti com a paradinha que está proibido na regra. Deve ser afastado, Léo do Centro. Depois só pega por gentileza o nome do árbitro. José Mendonça. José Filho. Mendonça. José Mendonça. É filho do seu José Mendonça. José Mendonça Silva Filho. Gente, foi assim. José Mendonça da Silva Júnior. Então, José Mendonça da Silva Júnior. José Mendonça Isso, crava. da Silva Júnior. Isso. Esse é o nome do árbitro, então. Não só pelo pênalti, Ele é né? personal trainer, categoria AB, mora em Curitiba, Paraná, 39 anos.
Ô, Fábio, você lembra o último pênalti que você viu com paradinha valer? Valer. Não, teve do Palmeiras no Sub-20 agora contra o Flamengo, decisão no Campeonato Brasileiro. O jogador... E valeu? Não, foi anulado. Foi anulado e o cara perdeu a cobrança de valendo, o último Neymar, que eu né? lembro foi o Neymar no Rogério Ceni. O último que eu lembro, assim, talvez nem tenha sido o último, mas é o que eu lembro, assim. Eu lembro que o Ronaldo, numa época, fazia muito também, né, no Corinthians. Não, o Neymar era rei disso. Então a gente tá falando aí de mais de 10 anos, de que a paradinha foi proibida. Sim. E ontem teve paradinha. Aqui, ó, o Carlão. Opa, Carlão não, tá falando com o Carlão. É o Luiz, final telefone 7052, região do Ouro Verde. Bom dia, Júlio. Mais uma vez a macaquinha foi garfada. E tá dizendo que só o Carlão que não acreditava no bom resultado. Não, eu particularmente não acreditava também no bom resultado, não. Como que é o nome do nosso parceiro? É o Léo. Luiz. 7052. Luiz. Meu amigo Luiz. Você acreditava? Sinceramente, pelo que a Ponte estava apresentando, eu não acreditava. E depois do que aconteceu ontem, eu vejo um novo norte para a Ponte dentro da Série B. Mas ontem, se pegássemos a Ponte Preta, o Sport Recife, que a Ponte tem apresentado, não vejo nenhum problema em falar que eu não acreditava. Não acreditava mesmo. E fiquei sem acreditar na hora que fez 3-0. Aí eu fiquei sem acreditar mais ainda. Mas não tem como você, antes de um jogo como esse, Ponte Sport Recife, ou Sport e Ponte, com 40 mil ingressos vendidos, com o Sport brigando pelo título da Série B, apostar na Ponte Preta. Como eu disse, é futebol. De repente a Ponte vai lá, encaixa um bom jogo e conquista um bom resultado, como ela conquistou. Né, esquecendo um pouquinho as circunstâncias, mas ela trouxe um pontinho. Agora, antes do jogo, que é a nossa função analisar, sinceramente, quem é fã do futebol, quem gosta de futebol, não tinha como acreditar na Ponte Preta. Além de tudo isso, tem também o retrospecto, a Ponte Preta nunca venceu o Sport na Ilha do Retiro. Eu não sei, às vezes os torcedores, e faz parte do contexto, mas os torcedores falam assim, você disse que não sei o quê. Cara, Ponte Sport Recife, Julião, numa resenha e tal, ninguém é louco de falar que a Ponte ela poderia equilibrar as ações com o Sport fazendo um bom jogo, encaixando o contragolpe como aconteceu, mas antes, se fosse apostar, tá muito na moda os bets aí, eu apostaria coluna 1 tranquilamente. Vergonha, paradinha não pode mais. Rodrigo Del Boni de Valinhos também mostrando a revolta dele. Daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre a questão da arbitragem, não só pela paradinha, né, porque o pênalti também foi muito questionado, o pênalti pro esporte. O Jean tá aqui colocando que achou muito legal a marca do Guarani ter sido noticiada no Brasil inteiro por um rolê aleatório, como o Lupe disse, né? Uma cantora de K-pop. O que seria K-pop? Eu queria saber o que é K-pop. Eu acho que essas músicas coreanas. São as músicas coreanas, né? E que faz muito sucesso no Brasil, né? Tem principalmente fãs. É porque é geracional o sucesso, né? Ah, entendi. Quem tem mais de 22, 23, acho que consome menos. Acho que não, o Gangnam Style não é nem um K-pop. Eu assim. acho que é mais. É mais recente. Cara, é uma loucura isso aí. Você conversa com a molecada. São as músicas. Tem a banda famosa que chama BTS. São as músicas que empolgam também aí aqueles desenhos mangá, né? Ou não? Tem nada a ver? Nada a ver, né? Alguns K-pops estão presentes em animes, mas não necessariamente. Eu confesso que eu tenho pouco conhecimento da cultura oriental. Depois você coloca. Ele falou nada a ver de uma maneira tão decepcionante. O mais gostoso do Japão é o sushi, o tempurá, isso aí é o molho tarê. Mas o K-pop tem que ser respeitado, porque envolve. Claro que tem. Envolve cultura. É uma febre isso aí. É uma febre. São chamados os Beatles da Coreia, né? Então, olha assim. Que legal. É uma coisa impressionante. Acho que eu vou me aprofundar mais no assunto. Uma coisa é Coreia, outra coisa é Japão, hein, Julião? Mas eu acho que essas. Não, mas o K-pop domina no mundo asiático, na cultura asiática, na música asiática. Entendeu? Não dá pra explicar. Tem que depois o ouvinte coloca aí. E a camisa do Guarani? Deixa eu pegar o nome aqui. O apelido dele é Ryu. Ryu. Mas o nome é Kizyu? Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui o nome dela, ó. Da banda. Você vai falar certo? Vai. Nizio. Ou Niziu, não sei. N-I-Z-I-U. Vai ter que perguntar pros nossos filhos, pros sobrinhos, né? O Valmir já tá agilizando a música dela pra colocar. Não, vamos com informações do trânsito, porque é mais importante nesse momento. 11h19. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí.
Aguarde. Flávio Botelho está chegando aqui no CBN Esportes, trazendo atualizações sobre as ruas e avenidas de Campinas. Flávio. Daqui a pouco teremos o Flávio Botelho nos atualizando informações sobre o trânsito de Campinas. Só mandar um abraço aqui também para o nosso amigo João Lucas Dionísio, que está na escuta. Tá falando que o Lupe não sabe nada de música, K-pop no caso, né? Mas sabe muito de samba e pagode. Um abraço pro Rogério, também está dizendo que aposta na vitória do Guarani contra o líder Vitória para voltar às cabeças, hein? Na briga pelo título. De repente um resultado positivo. Aliás, todo mundo do G4 acabou perdendo, quer dizer, não pontuando. A né? rodada foi perfeita para 2 times, Criciúma e Atlético Goianiense. Principalmente pro Atlético que tá na cola do Principalmente Guarani. pro Agora na Atlético, rabeira do isso. Guarani ali um ponto de Foi a diferença. melhor campanha do segundo turno. E acabou sendo uma rodada, claro, a derrota pesa pro Vitória, mas um cenário positivo no final das contas, né? Porque ele segue líder com 3 pontos de vantagem pro Sport. Cara, se pegarmos que era aqui, favorito. né? Pegar a Série B, você pega o Guarani, que é o último do G4. O Mirassol tem 49 pontos, é o 8º colocado, 5 pontos de distância. O próprio CRB, né, com 48 a 54, 6 pontos ainda podemos colocar como na briga, um pouco mais. Ainda está, eu cara, acho, Carlão. muito Acho que ainda é cedo pra equilibrado. tirar essa galera Realmente da briga. é muito equilibrada a Série Embora B. seja difícil. Né? 11 horas e 21 minutos. Toque de Ouro, com André Heller. Nosso contato é com o nosso campeão olímpico, André Heller, para comentar sobre a suada, dramática, emocionante classificação da seleção masculina para os Jogos Olímpicos. Tudo bem, André? Bom dia para você, ótima semana. Olá a todos, ótima semana, que bom início, né, de semana, depois de um pré-olímpico tão emocionante. Tenho certeza que vocês acompanharam, sofreram, se emocionaram, mas principalmente acompanharam um dos jogos mais emocionantes dos últimos anos no voleibol mundial. Ô André, você bateu muito na tecla aqui, né? Como um alerta mesmo, durante o período de preparação, você acompanhou de perto sobre o nivelamento técnico, né, das seleções no vôlei masculino. E a gente percebeu isso da pior maneira possível, vamos dizer assim, porque até jogos que o torcedor mais casual, vamos colocar, esperava ali mais conforto, mais tranquilidade, o Brasil teve que suar para vencer. Mas o saldo é positivo, né? Acho que ficam aprendizados e lições até pensando em Paris 2024, né, André? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sei que vocês confiam sempre muito nas minhas análises, que são, obviamente, pessoais. É o meu trabalho, mas são pessoais, é a minha visão pessoal. Mas para aqueles que ainda duvidavam do nivelamento técnico no voleibol mundial, puderam presenciar isso na prática, né? Tivemos a Alemanha sendo a melhor equipe do pré-olímpico da chave aqui no Brasil, uma Alemanha que nunca teve nenhum título expressivo, né? Ou pelo menos faz mais de não sei quantas décadas que não tem um título expressivo, e realmente foi a melhor equipe. Tivemos grandes duelos, tivemos Cuba ganhando de Itália, tivemos várias surpresas para aqueles que ainda não acreditavam no nivelamento. Hoje, o voleibol mundial é assim, nós temos 10 equipes que a gente não sabe qual vai ser o resultado do jogo. Então, isso foi na prática, para aqueles que ainda duvidavam. Mas a gente alertou isso já faz bastante tempo. O voleibol mudou um pouco, ele requer outro tipo de treinamento, outro tipo de visão, e a seleção brasileira passou por esse teste de fogo, e que teste de fogo, né, porque chegou no último jogo contra a Itália precisando exclusivamente da vitória, e ela veio no melhor estilo, num tie-break extremamente equilibrado, demonstrando que o Brasil, apesar de estar passando por uma fase de reconstrução, afinal de contas, nós tínhamos em quadra somente Bruninho, Lucarelli e Lucão, com uma vasta experiência internacional. Então, temos muitos jovens atletas que sequer haviam vivenciado uma experiência dessa magnitude, com 10 mil pessoas dentro do Maracanãzinho,
e uma pressão, infelizmente, por vezes muito injusta, da mídia em cima desses jovens garotos, sem entender que durante muitas oportunidades o Brasil também passou por essa fase de transição. Fato é que a equipe se superou com muito trabalho, com muito estudo e muita gente boa lá colaborando para que os atletas conseguissem performar perto do potencial que eles têm. Carlão de Freitas. Ô André, bom dia, parabéns, cara, foi realmente emocionante. Domingo acompanhei, tomando um café, o café foi atrapalhado realmente por causa da tensão que envolveu o jogo contra a Itália. E André, você tocou num assunto aí sobre a pressão, né? Não só do vôlei, mas outro dia eu comentava aqui sobre a situação dos treinadores no Brasil, muita gente exigindo títulos e mais títulos, né? E aí eu até me penitencio porque eu faço parte da imprensa. Ô André, você acha que hoje tivemos vários casos, né, de problemas, né, a saúde mental, Simone Biles agora se recuperando, né, temos aí a situação do Renan, não sei a fundo se é realmente uma pressão exacerbada, mas você acha que hoje há um descontrole, André, com relação à pressão em busca do resultado, em busca da excelência, muita gente falando, às vezes sem conhecer o que acontece, né, por dentro realmente, mas há uma pressão muito além do limite, André, na cobrança por resultados, principalmente por nossa parte aqui? Carlão, primeiro, muito obrigado por essa pergunta, ela é fundamental, tá? Eu acho que vocês cumprem o papel de vocês com excelência. O papel de vocês também é questionar, analisar. A questão é quando estes questionamentos, essas críticas, vêm com um propósito disfarçado, e é uma análise minha, que é de angariar likes e levantar polêmicas e possibilidades que sequer existem no mundo real dentro da quadra de vôlei, nesse caso específico. Não é o caso de vocês, e é por isso que eu sempre falo, sem demagogia alguma, o meu orgulho de fazer parte dessa equipe, a CBN, do qual vocês também fazem parte, porque eu me sinto muito à vontade aqui, inclusive considerando as análises de vocês, que são muito importantes, na verdade, para contribuir para a minha visão também. Afinal de contas, de novo, eu não sou um jornalista, eu vivi muito tempo no mundo do vôlei, continuo vivendo, eu sou um estudioso entusiasta, mas os profissionais são vocês. Carlão, essa pressão, ela sempre é externa, neste caso da mídia, dos torcedores, ela sempre é externa, então eu não posso dizer para você que a responsabilidade não seja nossa, do atleta, dos profissionais, porque nós temos que administrar essa informação que vem do ambiente externo, porque é assim que funciona. Nós temos que decidir o tempo todo onde nós queremos investir o nosso tempo e a nossa atenção. Eu vou investir numa informação externa, numa crítica externa, por muitas vezes injusta e cruel, ou eu vou investir naquilo que realmente é importante para a performance dos atletas e da equipe. É uma escolha que se tornou muito importante e muito frequente na vida destes profissionais. Porém, em algum momento, essas informações que vêm em formas de infinitos e bilhões de bits e bytes, em algum momento pegam esses profissionais em dias ruins e acabam realmente colaborando para que esses profissionais não aguentem mais e não suportem mais. É o caso da Simone Biles e temos outros exemplos de outros atletas. No caso do Renan, foi na minha percepção, e é a primeira vez que eu estou falando isso exclusivamente para vocês, na minha leitura de quem estava lá dentro, ele tomou uma decisão extremamente inteligente e estratégica, porque agora ele foi dar prioridade para algo que, na verdade, deveria ser a prioridade de todos nós: a saúde, a família, e na terceira posição,
o trabalho, e ele foi cuidar disso. E percebam que a trajetória do Renan na seleção brasileira é muito vitoriosa. Eu separei aqui, eu sei que eu estou abusando do meu tempo, mas eu separei aqui, olha sob o comando do Renan. A seleção foi campeã da Copa dos Campeões 2017, vice-campeã mundial 2018, campeã do pré-olímpico 2019, campeão da Copa do Mundo 2019, campeão da VNL 2021, bronze mundial 2022, tricampeão sul-americana 2017, 19 e 21, e para finalizar a classificação para o pré-olímpico dentro de um formato totalmente inédito de pré-olímpico, com uma vitória maravilhosa, incrível, sobre uma Itália campeã mundial. Então, o Renan entra para a lista dos 3 técnicos de voleibol mais vitoriosos da história, da nossa história do voleibol nacional, junto com o Bernardinho e Zé Roberto. Então, só que a maioria dos profissionais daquela mídia especializada, que esses dias você mencionou, esquece que nós também tivemos outros períodos de transição. Inclusive, parte dessa mídia, que também já foi atleta, esqueceu que nós nos tornamos a melhor equipe do mundo de 2001 a 2008, mas antes de 2001, nós sequer éramos considerados no ambiente mundial. Carlão, Júlio e Lupe, eu lembro de antes de 2001, nós irmos para a Olimpíada de Sydney ou o Campeonato Mundial em 98, os atletas da seleção italiana sequer olhavam para nós. Nós éramos atletas invisíveis, eles não sabiam sequer os nossos nomes. Então, eu me tornei o André Heller somente após 2001. O Naubert se tornou o Naubert, hoje, o super comentarista, né? Sim. Nas boas aspas, só se tornou o Naubert depois de 2001. Os outros jogadores só se tornaram os nomes que são, como Gustavo e todos os outros, só depois de 2001, mas 96, 97, 98, 99, inclusive 2000, nós sequer éramos considerados no cenário mundial. Nós perdemos para a Argentina nas quartas de final das Olimpíadas de Sydney, para uma Argentina que tinham vários, quase que já eram atletas aposentados. Então, é um período de transição, foi um período naquela época, estamos reconstruindo uma equipe novamente e com louvor, afinal de contas, nos classificamos em grande estilo nesse pré-olímpico realizado no Brasil. Muito legal, acho que a gente precisa reconhecer de fato, né, e medir, né, quanto que dessa pressão foi de fato justa. E tô com você, André, acho que o Renan acerta agora em priorizar a saúde, em priorizar o aspecto pessoal depois de colocar o profissional à frente aí nessas últimas semanas principalmente. André, muito obrigado por esse bate-papo sempre muito enriquecedor para todos nós e que você tenha uma ótima sequência de semana. Te espero semana que vem para te bater mais uma vez um bate-papo de ouro aqui na CBN. Maravilha, pessoal. Já estou em Campinas e preciso, como eu prometi, fazer uma visita presencial a vocês para dar um abraço em vocês e agradecer a torcida de vocês, a competência de vocês e a lucidez de vocês ao comentarem e falarem sobre o voleibol brasileiro. Muito obrigado. Valeu, grande André Heller aqui com a gente no nosso toque de ouro aqui na CBN. E agora vamos com o nosso Flávio Botelho atualizando informações do trânsito. Pois não, Fábio, bom dia. Júlio, quem segue pela Líquidas da Cunha encontra boa movimentação no sentido Anhanguera, mas para quem vai acessar a Campinas Montemor, o trânsito segue bastante intenso e carregado do trevo da Bosch até a altura do quilômetro 4 por conta de obras. Portanto, para quem segue para Hortolândia, a melhor opção é seguir pela rodovia Anhanguera, que tem trânsito livre. Já no sentido Campinas, o trânsito flui bem pela Campinas Montemor. Na Líquidas da Cunha, o trânsito também segue sem transtornos no sentido centro de Campinas. Júlio. Grande Flávio Botelho trazendo todas as informações do trânsito. Agora são 11 horas e 34 minutos. 25 de outubro, dia do cirurgião dentista. Parabéns a todos que cuidam da nossa harmonia, da nossa saúde e do nosso sorriso. Uma campanha do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Repórter CBN.
Terça-feira, 10 de outubro de 2023. O número de brasileiros que estão em Israel e pediram ajuda ao governo federal para retornar chega a 2.377. A informação é da Embaixada do Brasil em território israelense. Segundo a Força Aérea Brasileira, o primeiro avião para fazer a repatriação chegou a Tel Aviv depois de partir de Roma, na Itália. O avião deve retornar com 210 passageiros na madrugada de quarta-feira. Ao todo, 6 aeronaves da FAB foram mobilizadas para a operação que começou no domingo. Segundo informações dos dois lados, o número de mortos chega a 1.770. O conflito teve início no sábado com um ataque sem precedentes do Hamas contra Israel. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o conflito em Gaza é resultado do fracasso da política externa dos Estados Unidos. Para ele, Washington não conseguiu levar em conta os interesses vitais do povo palestino. O Hamas informou que um dos motivos de promover o ataque surpresa foi impedir um acordo entre Israel e a Arábia Saudita. O governo árabe anunciou hoje que está fazendo o que pode com aliados internacionais para evitar uma piora da situação da faixa de Gaza e regiões do entorno. O número de mortes causadas por acidente vascular cerebral no mundo poderá aumentar 50% e chegar a quase 10 milhões até 2050, se ações de monitoramento e prevenção não forem aprimoradas. O alerta é de um estudo da Organização Mundial do AVC, publicado na revista científica Lancet Neurology. O aumento deve ser maior em países de renda média e baixa, como o Brasil. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Você já imaginou ter a sofisticação de Paris no coração do Cambuí? No canto mais elegante de Campinas, algo novo está prestes a acontecer. Belleville. Em breve, um pedaço de Paris, no Cambuí. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. O SESI perdeu para o Suzano por 3-1. Já na outra semifinal, a equipe de Guarulhos venceu São José pelo placar de 3-1. Amanhã, dia 11, acontece o jogo 2 dos duelos da semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h39. Vamos rapidamente aqui falar sobre treinadores. Temos aqui duas informações importantes envolvendo Abel Ferreira e
Tite, Fábio Chay. O Abel Ferreira foi julgado hoje pelo STJD por falas após o jogo contra o Grêmio e foi suspenso por 2 jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Na ocasião contra o Grêmio, ele saiu do campo antes de terminar o jogo, dizendo que era um roubo a partida contra o Grêmio. Então foi denunciado e foi suspenso por 2 jogos o técnico do Palmeiras. E pelo lado do Flamengo, o Flamengo oficializou a contratação do técnico Tite até dezembro de 2024. E o treinador já chegou dando as primeiras palavras com a camisa rubro-negra. Orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. Na estrutura toda, ela te permite toda a qualidade do trabalho possível. De alto nível, como o Flamengo exige, espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta. Que eu tenha a capacidade do Tite enquanto profissional, mas antes do Adenor enquanto pessoa, de poder representá-los. Essa a dignidade, a força, o trabalho, para que a gente possa merecer o sucesso. Ser melhor que os outros, esse é o nosso objetivo. Ser melhor que nós mesmos, talvez esse seja melhor ainda. Essa é a fala do treinador Tite, novo treinador do Flamengo, aos canais oficiais do clube. O treinador ainda não foi oficialmente apresentado, mas já comanda os treinamentos lá na Gávea, viu, Julio? Já tem foto do professor Tite na Gávea, já com uniforme, e uma baita comissão técnica também. Nossa. Que me chamou a atenção, né, Carlão? São 3 auxiliares. O César Sampaio, o Kleber Xavier, o Matheus Bach, o Fábio Masserichian, que virou um fiel escudeiro do Tite, né, desde os tempos de Corinthians, e o Lucas Oliveira, que é analista também. Então, citei 5... Saiu do Palmeiras, o Lucas. Tava no Palmeiras? Ontem saiu, pediu demissão e depois pro Flamengo. Então são 5 reforços, mais o Tite. Gente, hein? Nossa, me lembra os áureos tempos de Vanderlei Luxemburgo, que tinha uma comissão técnica gigante. A gente tá no apertar das horas aí, Júlio, mas eu lembro uma vez, era Ponte Santos, no Moisés Lucarelli, e a delegação visitante, ela ainda ficava ali no vestiário, aquele vestiário antigo, né, do lado do portão monumental, e eu ficava esperando as delegações visitantes, né, as grandes estrelas daquele tempo. A Ponte enfrentava os clubes de Série A, e aí veio o Santos com o Luxemburgo. Você acredita, Julião, Fabião, Lupe, torcedor? Chega o ônibus do Santos, a delegação com os jogadores, e atrás um ônibus só com a comissão técnica do Vanderlei Luxemburgo. Olha o tamanho da comissão técnica. O Tite tá lembrando os tempos do Vanderlei, em meados de 2005, 2006. Era legal o Luxemburgo naquela época, né? Nossa, o Luxo era monstruoso. Não, ele dava resultado, dava muito resultado. 11h42. Vamos lá então com informações. Vamos falar da Ponte. O Antônio Lupe ainda repercutindo o jogo de ontem, porque tivemos muitas polêmicas na partida contra o Sport. É isso, Júlio. E a Ponte fez um primeiro tempo, acredito que um dos melhores que ela disputou em toda a Série B do Campeonato Brasileiro. Com um gol de Gé e 2 de Mailton, abriu 3-0 em cima do Sport em plena Ilha do Retiro, com mais de 25 mil torcedores. Só que ainda no primeiro tempo, o Wagner Love descontou, e na segunda etapa, a equipe do Sport acabou empatando o jogo em 3-3. É claro que fica um gosto amargo, porque a Ponte tinha construído essa vantagem e não conseguiu segurar até o final do jogo. Porém, conquista um ponto importante nessa luta para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico João Brigatti, após o apito final do jogo, falou a respeito do comportamento da sua equipe e também sobre a arbitragem. Analisamos bastante o time do Sport, conseguimos treinar e refletiu isso principalmente no primeiro tempo, né? A gente fechou muito o setor defensivo e saindo no contra-ataque, onde surgiram os lances de perigo e os gols também a favor da Ponte Preta. No segundo tempo nós caímos, principalmente no final da primeira etapa, tomamos aquele gol ali que atrapalhou um pouco, deu moral para a equipe do Sport, que é uma grande equipe, tem atletas de qualidade. Enfim, no segundo tempo nossa equipe cansou também de tanto ter um volume de jogo do Sport. Os atletas que entraram, né, com exceção do Samuel, eu acho que a gente tem que entrar um pouco mais ligado na partida. Eu acho que foi um fator predominante. Eu acho que o árbitro prejudicou demais a Ponte Preta. Eu não gosto de reclamar, mas picotou muito o jogo a favor do Sport. Lances que para eles eram, para nós não estava acontecendo. Enfim, eu tenho que enaltecer principalmente o empate aqui na ilha. Mesmo a gente saindo de 3-0, acho que é um ponto favorável, que dá, né, a moral para a nossa equipe, que volta, na verdade,
aquela confiança de que a gente pode, nesses últimos jogos do campeonato, ter um rendimento maior, manter esse espírito que nós tivemos hoje, para que nas próximas partidas a gente, com um pouco mais de jogo, jogar um pouco mais, principalmente no segundo tempo, para que a gente possa segurar os resultados. Esse é o João Brigatti, Júlio. Os temas polêmicos dessa partida, pelo menos são 3, e todos a favor do Sport. O pênalti do Arthur em cima do Fabrício Daniel, que o árbitro acabou marcando e que gerou muita polêmica. Na cobrança, o próprio Fabrício Daniel deu uma paradinha ou paradona, o que é irregular segundo as regras do jogo. E tem um terceiro lance que esse passou despercebido e, na minha humilde opinião, foi o lance em que o árbitro mais penalizou a Ponte Preta por não conquistar a vitória num pênalti não marcado em cima do Samuel Andrade pelo Denis na reta final do jogo. O Denis, ele acaba dividindo com o Samuel Andrade, ele atinge o jogador da Ponte e depois a bola. Então são lances que deixaram o torcedor da Macaca muito preocupado em relação ao futuro e à arbitragem. A Ponte, por enquanto, não se manifestou a respeito da arbitragem do... Como é que ele chama, Carlão? Você lembra? José Mendonça. José Mendonça Júnior. Pois é, Carlão. Então, muitas reclamações envolvendo a arbitragem. A gente já falou sobre isso, né, um pouco, Carlão, mas eu gostaria de entender também a tua visão sobre rendimento, né, já que o Brigatti falou que ele viu uma postura diferente da Ponte. Eu prefiro até focar realmente no rendimento, porque esses jogos com muitas polêmicas, dá a impressão que só aconteceu isso, né? A Ponte só empatou por causa dos erros. Eu acho que os erros foram, sim, cruciais para o empate. Talvez se não tivesse tido tanto erro, a Ponte poderia ter voltado de Recife com um resultado melhor. É importante a Ponte também se fazer presente. Não vai adiantar nada, mas pelo menos colocar aí alguma reclamação. Foi uma arbitragem danosa, não é aquela coisa de roubo, tal, não, mas foi uma arbitragem que prejudicou ainda mais um time tão frágil como a Ponte, né? A Ponte é um time que qualquer adversidade dentro de campo, ela acaba entregando em virtude da limitação técnica da equipe. Fez um bom jogo, é um jogo que dá indício de que a Ponte poderá se recuperar, mas é uma equipe que não tem força, por exemplo, para segurar uma pressão exacerbada como ela sofreu ontem lá em Recife. É um time que não tem força para suportar um erro de arbitragem, como foi contra o Mirassol, como foi contra o Sport. Ela não tem forças de reagir em virtude da fragilidade. Mas foi um empate em que teve um sabor frustrante em virtude de como a partida se apresentou. Ponte, de repente, ela abre um placar de 3-0 que nem o mais otimista torcedor, nem Conceição, nem Donana, que estão lá no céu, esperavam aí uma Ponte Preta tão forte nos primeiros minutos ou na primeira etapa, abrindo uma vantagem de 3-0, mas a partir do primeiro gol a coisa desandou. Eu não vou dizer nem que desandou, aconteceu o que realmente tem acontecido com a Ponte na Série B, um time frágil que não suporta a pressão. O terceiro gol, a falha dos dois zagueiros que eles se embananaram ali, foi o terceiro gol aquele lá, né? O terceiro, né? O cruzamento. Isso, então, é retrato de um time falho, de um time com muitas limitações. Agora, o lado positivo enfrentou o Sport, teve uma postura diferente, uma postura aguerrida, uma postura de competição, coisa que a Ponte não vinha tendo. Eu acho sim que foi um indicativo de que a Ponte pode se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Pega o Atlético Goianiense, é outra equipe forte, é outra equipe que tem um outro propósito dentro da competição, mas a Ponte, se ela apresentar o comprometimento de ontem, aliada à força da torcida, estádio Moisés Lucarelli, claro, o pouco de qualidade que tem, se for aflorado, dá para equilibrar contra o Atlético e quem sabe vencer e a Ponte tomar um rumo dentro da Série B. Apesar da vantagem larga ter sido aí entregue com erros de arbitragem, pela qualidade do esporte, pela fragilidade da Ponte Preta, foi um pontapé inicial do técnico João Brigatti positivo. Eu acho que a Ponte pode ganhar confiança depois do jogo de ontem lá em Recife. Maravilha, então a Ponte vai a 34 pontos, abre 4 de vantagem para a zona de rebaixamento e agora, dentro de casa, pega outro time que está brigando aí por acesso, né? Então a tabela da Ponte não é fácil não, inclusive é uma das mais difíceis dos times que estão aí na parte de baixo, por isso que somar ponto fora de casa contra o Sport, mesmo nessa circunstância de reclamação da arbitragem, é importante também.
Algum detalhe, Fábio Scheib? Não, eu ia falar sobre a classificação do retorno. O Atlético Goianiense justamente é o líder da competição no segundo turno. O Atlético Goianiense, próximo adversário da Ponte Preta, tem 26 pontos. O Guarani é o quarto colocado nesse quesito e a Ponte Preta está na 15ª colocação, 12 pontos no retorno. O Atlético tá uma arrancada importante, né, no campeonato. Ele foi o time que mais investiu na janela, né? Ele contratou aquele Dodô, que era do Fortaleza, que estava fora do país, voltou o Baralhas, né, que é um jogador que foi formado no Ituano e que fez história no Atlético, foi pro Inter, não teve espaço, voltou pro Atlético. Mas, se não me engano, acho que o Baralhas está suspenso para enfrentar a Ponte, eu vou confirmar daqui a pouco. Mas é um time que mais o zagueiro do Santos, Luiz Felipe, contratou também. Então, assim, é o time que mais investiu e os números do retorno mostram isso. Um investimento que, por enquanto, vai dando certo. Maravilha. Agora são 11h50. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 52 minutos, hora de falar do Guarani, que entra em campo domingão, hein? Parada duríssima contra o Sport, não, Vitória. Vitória, o Sport seria também, né, fora de casa, mas o Vitória é o líder do campeonato. Perdeu na última rodada, né, Lupe? Mas o Guarani agora vai pleitear pontos fora de casa para continuar na pegada do acesso. É mais um confronto direto que o Guarani tem pela frente, né? O terceiro seguido, enfrentou o Novo Horizontino, enfrentou o Vila, né, que mesmo um pouco mais distante ainda tinha a possibilidade de chegar ao G4 ou de se aproximar do G4, e agora o Bugre tem o líder Vitória pela frente, jogo marcado para domingo às 6 horas da noite no Barradão, em Salvador. O técnico Humberto Louser, ele ainda aguarda o departamento médico para saber se o Bruno José terá condições de jogo. O Bruno José saiu com um problema no pé no duelo contra o Vila, vai ser reavaliado, tem a semana completa. Existe uma expectativa muito boa pela volta do zagueiro Alan Santos, que desfalcou o Guarani nas últimas 2 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é claro que a principal notícia, ou o principal fato, e a gente já até comentou aqui, foi essa foto de uma cantora japonesa com a camisa do Guarani e que deixou o torcedor bugrino muito, de forma estranha, né? Mas assim, muito animado com a forma com que essa foto acabou surgindo nas redes sociais. Um uniforme que foi usado aparentemente em 1996, quando o Guarani fez uma excursão pelo Japão. A cantora Ryu, uma das integrantes de um grupo, né? De um grupo pop lá do Japão, K-pop. E agora fica a pergunta, Júlio. Como essa camisa foi parar em uma das grandes celebridades do Japão no quesito musical? Nosso amigo Carlos tem uma teoria plausível. Qual é a teoria do Carlos? E aí, Carlos, qual que é a teoria para que a camisa do Guarani fosse parar lá nas mãos da Kizil? Então, até estou aqui com a matéria aqui do GE à minha frente. Esta camisa realmente ela é de 96, até pelo patrocínio. A marca da camisa nem existe mais, então é a Delerba, que aliás fez uniformes belíssimos do Guarani.
na década de 90. É muito bonito o uniforme, cara. Inclusive, eu tenho um de 94, aquela campanha sensacional. Pô, isso aí hoje e a Delerma fazia uniformes sensacionais da portuguesa. Tá valendo esse uniforme aí? Que sem dúvida. Depois dessa foto aí é brincadeira. Então né? deve ter sido. Em 96, o Guarani realizava muita excursão ao Japão naquela época. O Bugre ainda presidido pelo Beto Zini. 96, Estevan Soares, acho que deveria ter... acho que fazia parte, Renatinho, né, que ganhou o mundo com a camisa do Santos. Então era um Guarani diferente, era um Guarani de campeonato brasileiro de Série A, né, hoje tentando se reorganizar, 94. Mas era um Guarani muito badalado. Então por isso tem muito a ver esta excursão de 96, a camisa mostra muito isso, né, o patrocinador também. E tá aí, o Guarani ganhando o mundo, né? Bacana. Eu acho legal essas coisas quando o artista vem, coloca a camisa, eu acho muito mais legal. O marketing, ele funciona nessa hora para captar também torcedores mais jovens, né? Tem que ser muito ágil mesmo, e acho que essa identidade aí que o Guarani tem dado, né, para as redes sociais, e ser um time que interage aí com os memes. Sim. A gente até falou, né, que a cultura K-pop ela pega mais a juventude, né, do que é uma cultura geracional também. Dentro de campo, a expectativa é pelo Bruno José, né? Se o Bruno José estará ou não à disposição domingo, né, Lupe? A Série B, esse ano, ela é diferente, né? Porque ela tá mais espaçada, né? Antes a gente tinha jogos de terça, quinta, sábado e terça, e agora os clubes têm aí, basicamente, uma semana toda para trabalhar. É claro que tem a viagem para Salvador, mas enfim... existe aí um otimismo pela volta do Alan Santos, mas a dúvida se o Bruno José vai ou não para o jogo. Da forma com que ele saiu, até chegou a preocupar um pouco, mas vamos aguardar os exames, né, que serão realizados agora, no início da semana, para saber se ele vai ou não para a partida. Bruno José, que é o principal garçom do Guarani e tem uma temporada artilheira em relação às últimas dele com a camisa do Bugre. Posso dar uma opinião impopular sobre essa situação do Bruno José? Se ele não estiver 100%, não leva. Não leva porque eu acho importante o Bruno José se resguardar para a sequência da Série B. Até porque, na projeção do Guarani, gente, isso aqui não é projeção. E eu tenho certeza que lá no departamento profissional do Guarani eles fazem isso. A gente sabe que o Guarani vai brigar pelo acesso, está brigando, vai subir. Agora... Antes desse jogo contra o Vitória, estou falando antes, né? Até pegando exemplo do jogo Ponte Preta Esporte, é um jogo em que a tendência de empate ou derrota. A vitória pode acontecer, e eu espero que aconteça? Pode, claro que pode, mas eu guardaria. Se o Bruno José estiver ali com 60%, não leva porque de repente pode agravar a situação, e o Bruno José é imprescindível nesta campanha de Série A, né, de corrida rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, se ele estiver com 90% a 100% de possibilidades, leva para o jogo, até porque ele é um dos diferenciados deste time do técnico Humberto Lousa. E olha que rodada interessante, né? Ela coloca frente a frente o primeiro colocado, Vitória, contra o Guarani, que é o quarto colocado, e também o duelo entre o segundo colocado e o terceiro colocado, Juventude e Sport. Eles se enfrentam. Então é uma rodada onde os clubes que estão no G4, eles vão se enfrentar. E isso aumenta a pressão e a responsabilidade, porque os times que estão vindo atrás, Atlético Goianiense e o Novo Horizontino, eles pegam... O Atlético tem a Ponte, que é um jogo vencível, né? Eu vou cravar um negócio E o Novo Horizontino pega o Tombense em casa. Se o Guarani fizer 4 pontos nesses jogos fora de casa, é impossível o Guarani não subir. Verdade, concordo. Lembrando a Vitória e Mirassol, né? Vitória e Mirassol. São dois duelos dificílimos. 4 pontos. Eu acho que o Guarani fica numa situação de 98% encaminhado para o acesso. Ah, mas conseguiu 3. Ok, não é um... Importantíssimos 3 também, Julião. Torcedor, veja depois a tabela do Guarani. São mais 3 jogos em casa. Se ele conseguir matar um e 2 times que brigam contra o rebaixamento. Tá de ótimo tamanho. Exatamente. Ou Vitória, contra o Mirassol é jogo de 6 pontos, exato, né? Para o Mirassol também. Eu acho que se o Guarani pleitear um empate contra o Vitória, de repente consegue vencer, vai com moral pro jogo contra o Mirassol, segura o Mirassol fora de casa, traz pro brinco depois, porque o calendário do Guarani depois dessa mini maratona difícil é muito acessível para conquistar pontos, somar pontos nessa briga pelo acesso. Então, eu acho que passa aí por esses jogos também. E o Guarani precisa, seria o ideal, decidir a sua vida antes da última rodada. Isso, porque aí é Atlético Goianiense, né? É o Atlético Goianiense lá no Acioli, é a última rodada.
Pois é, não, muito legal essa reta final de Série B, tá muito emocionante essa parte de cima. Essa rodada é meio maluca, porque, ó, duelos dos times do G4, o quinto e o sexto e o sétimo, Atlético, Novo Horizontino e Criciúma, encaram equipes que brigam para se manter na Série B. Tombense, Novo Horizontino e Tombense e Novo Horizonte, Criciúma e Chapecoense, Clássico Catarinense em Criciúma, Atlético Goianiense vem a Campinas enfrentar a Ponte Preta. Ou seja, os times que vão se enfrentar do G4, entre aspas, pressionados, né? Maravilha. Onde é que vai ser a Eurocopa, Fábio Chaves? Eurocopa? De 2028, a UEFA definiu hoje que vai ser na Irlanda e no Reino Unido. Boa. E 2032 na Itália e na Turquia. Bora, né? Estaremos nessas. Eu vou nessa. Estaremos em todas. É isso aí, gente. Obrigado, viu? Sempre uma honra estar aqui ao lado de vocês. Quanto ao frete para Itália? 4 horas tem Arena CBN e amanhã, às 11 horas, estaremos de volta aqui no pré-feriadão no CBN Esportes. Grande abraço a todos. Valeu. Até mais. Valeu! CBN Esportes Campinas.